Então vamos lá, vamos falar das abordagens pedagógicas, o que elas são. Abordagens pedagógicas é o termo em que eu particularmente utilizo quando eu vou classificar esses diferentes entendimentos da educação física que foram propostos principalmente a partir da década de 80. Então tem alguns autores que vão falar os movimentos renovadores da educação física, os movimentos progressistas da educação física, porque eles têm em comum essa ideia de superar a ênfase no esporte que a gente via historicamente na nossa área. Então vamos lá. Antes da década de 80, a gente teve alguns momentos diferentes na história da educação física, em como a educação física era utilizada. Então a gente tem lá desde 1850, nessa década, a inclusão da educação física nas escolas e entendimentos diferentes para que a educação física serve, como que ela deve ser trabalhada. A gente teve uma época que era muito voltada às ginásticas, aos métodos ginásticos, depois ficou muito forte a questão do esporte. E aí na década de 80 tem uma série de autores que falam, poxa, mas só esporte, né? Será que é isso? A educação física poderia ser outras coisas. Então, em comum as abordagens pedagógicas têm de que é preciso superar a ênfase no esporte. E aí, cada autor vai dizer uma coisa diferente. Eu acho que a ênfase da educação física tem que ser na saúde. A educação física na escola tem que preparar os alunos para serem fisicamente ativos para o resto da vida. E aí só o esporte não dá conta disso. Ou como o esporte vinha sendo trabalhado não dá conta disso. Ou então, não, eu acho que o que é importante mesmo é levar em consideração o desenvolvimento e aprendizagem motora. E aí, a partir disso, a gente planejar as aulas levando em consideração esse aspecto. Então, as habilidades motoras têm centralidade. Não, eu entendo que a questão da cultura é importante, a gente tem que ensinar a cultura, os alunos têm que entender essa construção histórica e cultural das práticas que existem hoje, isso é o mais importante. Então, basicamente, cada autor ia defendendo uma coisa diferente, e aí a gente tem nos concursos por volta de 14 abordagens que são cobradas com frequência, algumas mais, outras menos. Aqui a gente vai ver das que são mais cobradas. E cada uma delas, o que você precisa saber quando você está estudando esse tema? Quem são os autores, porque aí cada autor e aí tem o seu grupo muitas vezes ou outras pessoas que concordam, mas quem foi que propôs uma determinada abordagem? Geralmente os livros, né, é importante saber, tanto porque as questões de concurso vão citar de acordo com o fulano de tal, aquele autor, no livro, Então, se você identifica isso, você já sabe do que eles estão falando. Qual que é o principal diferencial da proposta, né, da abordagem? Então, o que desses pontos que eu comentei, né? O que é importante para eles e quais... Aí tem os conceitos chaves. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente vai ter alguns conceitos. Quando a gente está falando de aprendizagem e desenvolvimento motor, a gente vai ter alguns conceitos. E aqui, o que a gente vai falar nesse vídeo é já tratando de algumas abordagens que são consideradas abordagens críticas, e aí tem no nome crítico alguma coisa, e o que elas falam, o que elas defendem e quais são esses conceitos que são chave. Então, assim, de modo geral, para muitas questões de concurso, se você souber essas informações, você já consegue resolver muitas questões. Mas tem que tomar cuidado, porque algumas vezes essas palavras-chave, a gente tem que ver o contexto delas. Porque o que eu percebo? Que algumas pessoas identificam essas palavras-chave e dizem assim, não, se na questão está falando a palavra tal, tem que ser essa abordagem. Mas às vezes a questão está falando o contrário, então tem que ler o contexto, não é? Ajuda muito saber esses conceitos-chave, mas tome cuidado porque não é simplesmente um caça-palavra, né? Lembra daquele caça-palavra que tinha aquele monte de letrinha, aí tinha uma lista de palavras, aí você tinha que encontrar aquilo e beleza, estava terminado? Não. Nas questões de concurso você tem que ver o contexto para ver se aquela palavra naquele contexto de fato está correspondendo a uma abordagem ou a outra. Então, vamos lá. Vamos falar agora da abordagem crítico-emancipatória.
Quando a gente tem essas diferentes abordagens, o que a gente tem é que outros autores começam a chamar as abordagens por algum nome. E aí, no caso da abordagem crítico-emancipatória, na verdade, a proposta, né, do professor Eleanor Kunz, que a gente vai falar um pouquinho, é uma chamada pedagogia crítico-emancipatória e didática comunicativa. Então é isso que ele defende e tem esse nome super longo, mas de modo geral vai simplesmente ser falado de abordagem crítico-emancipatória. E tem que tomar cuidado porque algumas vezes pode ser chamado em concurso de tendência pedagógica. Existe uma discussão conceitual sobre isso, enfim, vai longe essa história. Algumas vezes pode aparecer como abordagem, como tendência ou como proposta crítico-emancipatória, e isso vale para os vários outros tipos de abordagem. Então, vamos lá, foca no crítico-emancipatória, porque quando estiver falando sobre isso, vai estar falando dessa proposta aqui, o que significa. Então, vamos lá, pedagogia crítico-emancipatória e didática comunicativa. Esse é o termo, então se aparecer não estranhe, ainda está falando de crítico emancipatório. Nessa proposta, nessa abordagem, o que é o objetivo da escola? Porque lembra, a gente está falando de o que se entende por educação física e também pensando o que é o objetivo da escola, o que é o objetivo da educação, que são entendimentos diferentes. E aí o objetivo da escola, na perspectiva crítica emancipatória, é a ideia de emancipação. O que é emancipação? É um sentido de libertação, de autonomia. Então, tenta conectar muito bem esses termos. Se eu falo crítico emancipatória, eu estou falando de emancipação. O que é emancipar-se? É separar-se, ou então é compreender uma libertação a partir de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? No caso do contexto escolar, o que a gente vai falar é uma libertação, uma autonomia para uso da razão crítica. E aí é uma terminologia mais específica de determinados autores, um pouco da área da sociologia, filosofia, que vão trazer isso, então vai entrar numa discussão muito mais prolongada, mas para tentar simplificar aqui para o nosso propósito, é uma ideia basicamente assim, dos alunos entenderem, racionalizarem, refletirem sobre o que acontece no mundo. E a partir do momento que eu tenho essa capacidade de reflexão, eu sou autônomo, porque eu não dependo que a escola ou outras pessoas me digam exatamente o que eu devo fazer. Então, eu vou ter um conhecimento e vou ter uma reflexão sobre aquilo, e aí por isso eu vou ter autonomia. Então, imagina assim, existem entendimentos diferentes sobre o papel da escola. Para algumas pessoas, a escola simplesmente tem que ensinar tudo e o aluno tem que copiar, reproduzir, simplesmente, né, ser um robozinho que vai fazer exatamente aquilo. Isso é um olhar sobre a educação. Aqui a gente está falando que não, que a educação, que a escola, o objetivo dela tem que ser de dar autonomia para o aluno, para que ele reflita, para que ele use a sua razão de uma maneira crítica, dele ter um esclarecimento no que ele está vendo, no conteúdo que for. E isso vale para a educação física também. Então, nesse sentido, a abordagem crítico-emancipatória é semelhante à crítico-superadora porque as duas têm esse entendimento de escola que a escola deve trabalhar para que os alunos simplesmente não sejam reprodutores das coisas, para que eles vejam o mundo de uma maneira crítica. Então, aqui a gente tem a semelhança. Mas a abordagem crítico-emancipatória vai falar muito mais nesse sentido de razão crítica, de libertação, de esclarecimento, de emancipação, de autonomia. E aí a crítico-superadora vai por uma outra linha, mas as duas têm em comum essa ideia crítica, de ser crítica sobre o mundo, de dar essa criticidade, de auxiliar os alunos a desenvolverem essa criticidade. Essa proposta foi feita, então, pelo autor Eleanor Kunz. Então, Eleanor Kunz é um professor
da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, por isso, no estado de Santa Catarina cai muito crítico emancipatória. Não significa que não caiam em outros estados, mas as próprias bancas, elas acabam contratando pessoas, geralmente daquela região onde elas atuam. E aí, a pessoa que vai construir a prova, de repente teve aula com esse professor ou, né, estudou muito sobre ele e acaba trazendo isso para as questões de concurso. Então, é comum a gente ter esses professores, conforme a região que eles estão, eles têm uma influência maior. Não significa que não caiam em outros estados do país, porque é uma das propostas que se popularizou, né, na educação física, então cai em várias provas diferentes. O Eleanor Kunz, ele publicou 2 livros que acabam sendo os mais cobrados em concurso, trabalhando essa ideia da crítica emancipatória. Então, um primeiro livro que se chama Ensino e Mudanças, e depois outro livro chamado Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Esse segundo livro foca no esporte, tá? O professor Eleanor Kunz, se eu não me engano, o doutorado dele, agora eu não tenho certeza, ele estuda muito atletismo, então ele traz várias explicações sobre atletismo, várias correlações. E aí, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque em algumas questões elas vão focar nessa questão do esporte, porque elas utilizaram como base o livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Não significa que é só o esporte, tá? Mas como as questões vão usar esse livro de referência, elas acabam falando muito mais sobre esporte, então pode causar aí mais essa dúvida. Então não fiquem com dúvida, de fato, porque o livro trata mais sobre esporte. Então vamos lá, falei que era importante o que você tem que saber de cada abordagem. O autor, o livro, né? Então já falei desses 2 livros, a ideia principal, que no caso da crítica emancipatória vai muito nessa linha de emancipação, autonomia, libertação, o uso, né, racional, então pensar essa questão mais crítica, passar isso para os alunos. E aí vem os termos importantes ou conceitos-chave. Então esse é o 4º item para saber de cada uma das abordagens o que a gente precisa saber da crítica emancipatória. Um termo, uma expressão que é característica da crítica emancipatória é o se movimentar, tá? Então tá aqui entre aspas, porque é a ideia do se movimentar. Então a gente vai ter em outras abordagens, a gente vai falar de outros termos. Aqui o se movimentar é um ponto importante. Esse se movimentar é considerado como o ponto central na educação física, então a educação física trabalha com o se movimentar, e aí esse se movimentar tem um sentido reflexivo, né? Se a gente for olhar até a partícula, enfim, em português, de um sentido não só de realizar o movimento, mas eu, como ser humano, refletindo um pouco sobre ele. Então não é simplesmente o movimento em si, é o se movimentar num sentido de linguagem, num sentido de comunicação. Lembra que eu falei antes da didática comunicativa? Então essa ideia de linguagem está presente na crítica emancipatória. Hoje isso se popularizou na educação física. A ideia de linguagem já aparecia nos PCNs, mas principalmente na BNCC e na divisão, pensando a organização, né, hoje do ensino médio, por exemplo, por áreas, e a educação física estando na área de linguagens, fortaleceu essa ideia que já vinha lá das abordagens, inclusive da crítica emancipatória. Então, o se movimentar entendido como uma linguagem. O que é entendido como uma linguagem? Um sentido de que a gente tem o corpo biológico, que era muito valorizado na educação física, mas, para além do corpo, entender também o espaço em que esse corpo se movimenta e qual que é o significado desse movimento. Então, esse conjunto é relevante na abordagem crítico-emancipatória. Muito bem, além disso, a gente vai ter outros conceitos. O primeiro, com relação ao arranjo material, então essas 2 palavras, elas são bem características da crítica emancipatória, que basicamente, como o nome indica, né, é pensar nos materiais, no que eu vou utilizar para as aulas.
E aí, na abordagem crítico-emancipatória, vai falar de 3 competências, que também, se está falando de 3 competências, é crítico-emancipatória: a objetiva, a social e a comunicativa. Então, geralmente os concursos não se aprofundam sobre cada uma dessas competências, mas uma ou outra questão pode ter, de uma questão mais de nível difícil. Então, de modo geral, questões do nível fácil e médio, você resolve só entendendo esses termos e relacionando esses termos à crítico-emancipatória. Mas basicamente assim, o livro vai trabalhar com mais detalhes, obviamente, sobre isso, mas quando a gente está falando de educação física, o que é competência objetiva? Competência objetiva é, por exemplo, saber fazer um determinado movimento, saber fazer um gesto, entender uma modalidade esportiva. Quando a gente fala da competência social, a gente está trabalhando com os aspectos, a gente já começa a pensar nessa interação com outras pessoas que vão estar também participando daquela atividade. E a comunicativa é tanto a linguagem verbal, para você saber explicar um determinado movimento, ou a partir do professor explicando um movimento, a criança entender no verbal a explicação e colocar isso em gesto, né? Então, se o professor fala, corram até aquele cone, a criança pega essa informação verbal e transforma aquilo em movimento. Então, basicamente, a possibilidade de entender a linguagem verbal relacionada ao movimento e também a linguagem do próprio movimento, do se movimentar, o que isso significa, o que isso representa. Então, competências nesses 3 sentidos. Outros termos que são característicos da crítica emancipatória é a transcendência de limites, falando da didática, no sentido da didática comunicativa, que é na terminologia, e a questão crítica, né, de olhar o mundo, entender o mundo de uma maneira crítica, não simplesmente a partir da reprodução. Vale ressaltar ainda que na crítica emancipatória, principalmente no livro da Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, o Kunz vai falar de uma maneira crítica com relação, por exemplo, à especialização precoce, né, que é uma questão que às vezes aparece em concurso vinculada à discussão de esporte, principalmente para bacharéis, mais do que para licenciados, mas pode aparecer também para licenciados. Nessa ideia de especialização, no sentido de que a criança ela não experimenta diferentes modalidades, já começa com uma e supõe-se que ela vai a vida inteira naquilo, para que ela seja boa naquilo, se ela tem uma experiência maior naquela modalidade específica ou naquela posição daquela modalidade, assim por diante. Então, a crítica está na especialização precoce e também fala-se do doping, né, que é algo a ser discutido com os alunos, a ser trazido, que está presente no esporte. Então, naquele momento, essas 2 discussões, a partir de uma perspectiva crítica, era importante. Então, esses termos são conceitos, termos importantes, que estão muito vinculados a crítico emancipatório, tá? Então, grava bem, anota essas palavras-chave, porque elas são importantes quando a gente for falar de crítico emancipatório. Então vamos falar agora da crítico superadora. O que acontece? As 2 abordagens são críticas e aí muita gente confunde, não percebe a diferença, às vezes vê o Kunz e acha que é crítico superadora ou vice-versa. E o que a gente tem que entender da crítico superadora? A abordagem crítico superadora é uma proposta feita por um coletivo de autores, tá? Então são vários autores que construíram esse livro e ficou popular na educação física por coletivo de autores. Algumas vezes os concursos vão chamar de coletivo de autores, algumas vezes eles vão chamar de Soares et al, né, que é colaboradores, que no livro aparece na capa coletivo de autores, mas quando a gente vai ler sobre os autores, primeiro aparece a Carmen Lúcia Soares, então algumas vezes vai aparecer Soares e colaboradores. E versões mais recentes do livro, edições mais recentes, colocavam com Castellani Filho e colaboradores como o autor principal do livro. Então,
o livro é Metodologia do Ensino da Educação Física. Então, esse livro é a referência quando a gente fala em crítico superadora. Os concursos, então, podem indicar abordagens pedagógicas, podem falar abordagens críticas ou tendências pedagógicas, como já expliquei anteriormente, ou ainda colocar no próprio conteúdo programático metodologia do ensino da educação física. Não significa que vai cair só esse livro, né? Porque metodologia do ensino da educação física existem diferentes propostas, mas de modo geral, quando aparece exatamente isso no conteúdo programático, há uma grande probabilidade de cair exatamente o coletivo de autores. Então vamos lá, o que eles propõem? Como eu falei, abordagens pedagógicas, cada autor vai ter um olhar sobre o que é educação, sobre o que é educação física, qual que é o papel, o que deve ser trabalhado nas aulas. De uma maneira resumida, a gente pode dizer que o coletivo de autores defende na abordagem crítico-superadora uma pedagogia para os interesses da classe trabalhadora. Então, a abordagem crítico-superadora ela tem uma influência teórica marxista. Então tem muito o olhar de que a educação, ela geralmente é pensada de uma classe dominante para a classe dominada, né, para a classe trabalhadora. Então a classe burguesa está pensando a educação para uma classe trabalhadora e ela quer manter as coisas como estão. Então elas não querem formar alunos críticos. E aí, para que a classe trabalhadora seja no interesse da classe trabalhadora, os alunos têm que olhar o mundo de uma maneira crítica, eles não podem simplesmente reproduzir as coisas como elas estão, porque nessa reprodução as coisas continuam como estão, elas não mudam. Então, o entendimento, né, do coletivo de autores é defender os interesses da classe trabalhadora, que é aquela, principalmente, que frequenta escola pública. Então, esse é o olhar da abordagem crítico-superadora. Qual que é o objeto da educação física? Então, a educação deve se preocupar com a classe trabalhadora, a educação física também, e a educação física vai trabalhar os interesses da classe trabalhadora a partir do seu objeto, que eles entendem ser uma reflexão sobre a cultura corporal. Então, o coletivo de autores trazem essa terminologia que até hoje é muito utilizada na educação física de cultura corporal. Então, o que a educação física tem que trabalhar? A reflexão sobre a cultura corporal sendo trabalhada em diferentes conteúdos. Então, o coletivo de autores, no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, eles falam muito de jogos, falam sim de esportes, mas não trabalhar no sentido da técnica, da repetição, que era historicamente trabalhado, mas sim trabalhar com o esporte, trabalhar esse conteúdo. Também danças, eles sempre falam sobre danças e ginásticas. Em alguns momentos do livro, eles vão falar também da capoeira, tá? Do trabalho com a capoeira ser parte da cultura corporal. Eles não falam tanto de lutas. Então, em várias questões, às vezes os elaboradores indicam que é do coletivo de autores, às vezes eles não indicam, mas a gente entende porque eles vão falar que os objetos da cultura corporal ou a reflexão sobre a cultura corporal deve ser sobre jogos, esportes, danças, ginásticas e às vezes capoeira. Então isso é característico do que o coletivo de autores fala. Então a discussão aqui no coletivo de autores é esse sentido de cultura corporal. O Kuhns, da abordagem crítico-emancipatória, ele critica esse termo cultura corporal, porque ele diz que não existe cultura sem corpo, né? Então, por que essa separação? Por que cultura corporal? Porque existe alguma cultura intelectual? Então ele faz essa crítica. Mas esse é um termo que o coletivo de autores usou. Mais para frente, alguns autores dentro do coletivo de autores, eles vão dizer que talvez não era o melhor termo, então vai falar de cultura corporal do movimento. Nos parâmetros curriculares nacionais, a gente vai ver cultura corporal do movimento como uma terminologia muito forte, que aparece com muita frequência nos PCNs. Na BNCC aparece em um ou outro momento essa ideia de cultura corporal, mas a BNCC vai falar muito mais de práticas corporais,
dentro das 6 unidades temáticas. Então percebam aqui a influência que esses autores tiveram nos documentos oficiais e até hoje, né? Então, o coletivo de autores, a primeira edição do Metodologia do Ensino da Educação Física é de 1992. Então, já tem uns bons anos aí nas costas. Mas, ainda assim, tem influência, tem um entendimento sobre educação física que perpassa essa contribuição do coletivo de autores. O que mais a gente tem sobre a crítico-superadora? Então, termos importantes, já falei da cultura corporal. Geralmente, quando está falando de cultura corporal, sem falar do movimento, está tratando do coletivo de autores, porque, como eu falei nos PCNs, vai falar do movimento. O CUNS algumas vezes vai falar cultura do movimento, sem o corporal. Então, cultura corporal, geralmente, se está no seu edital, cultura corporal, grandes chances é de que as questões vão usar o coletivo de autores como referência. Outra coisa importante que tem na proposta crítico-superadora é o entendimento que cada educador tem o seu projeto político-pedagógico. Então, vamos lá. Isso é uma coisa que também causa bastante confusão. Por quê? Projeto político-pedagógico, as escolas têm o seu projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Mas o coletivo de autores entende que cada professor, cada educador deve ter o seu projeto político-pedagógico. O que significa isso nesse contexto? De que eu não só tenho um entendimento sobre como eu vou trabalhar com a educação física, como eu vou trabalhar com os meus alunos no sentido pedagógico, como que eu vou construir minhas aulas, como que vai ser cada um dos conteúdos, como também a questão política. Para que eu quero a educação, ou como que eu vejo a educação física, qual que é o papel da escola. Então, o coletivo de autores defende muito essa perspectiva do projeto político-pedagógico para si mesmo, não só o documento que cada escola vai ter. Então, tomem cuidado para não confundir isso no contexto do coletivo de autores. Projeto político-pedagógico não é só o da escola, é do próprio educador, do próprio professor. Outra terminologia que também assim como eu falei na crítico-emancipatória, aqui na crítico-superadora, é específica. Se está falando esses termos, está falando de crítico-superadora, que é o sentido da reflexão pedagógica, em 3 etapas. Então, uma reflexão pedagógica que trabalha com a questão, e aí a reflexão pedagógica pensando professor e aluno, né, nesse processo dialógico, ou dialético, para usar a terminologia exatamente das referências que o coletivo de autores trabalha. Pensando a reflexão pedagógica diagnóstica, como o próprio nome diz, se você está com alguma doença, você vai fazer um diagnóstico para entender o que pode estar acontecendo. Então, esse diagnóstico é um exame. No contexto da educação, é o trabalho de entender em que ponto estamos, qual que é a situação atual. Depois o judicativa. Judicativa lembra de juízo, de juiz, ou então de justiça, de uma avaliação em que eu vou tomar partido. Esse, basicamente, é a perspectiva do coletivo de autores. Eu vou entender o que eu quero, quais são os valores que eu vou trabalhar. E aí a gente vai para a teleológica, né, que é o terceiro nível, que é de fato trabalhar a partir dessa perspectiva que eu entendi. Então, assim, novamente, aqui a gente pode ser que as questões se aprofundem, algumas poucas questões se aprofundam, de modo geral, se você souber que a reflexão pedagógica, diagnóstica, judicativa e teleológica fazem parte da crítico-superadora, resolve uma infinidade de questões. Mas pode ser que se aprofunde, então esse entendimento sobre cada uma dessas reflexões é útil. Aqui coloquei algumas palavras-chave para você já ter uma referência, entender mais ou menos, e aí não se confundir caso, né, apareça nas questões. Então, se fala de cultura corporal, se fala de projeto político-pedagógico de cada educador e se fala dos 3 tipos de reflexão, está fazendo referência à crítico-superadora. E na crítico-superadora, a gente tem ainda um outro elemento que é bastante cobrado em concurso, às vezes especificando que
é a referência da crítica superadora, às vezes não. E isso causa confusão, porque olhando em 2020, 2021, né, mesmo questões mais recentes, não faz sentido, né? Mas fazia lá no livro de 1992. Então vamos lá falar sobre isso. A abordagem crítico-superadora vai entender que existem 4 ciclos de escolarização. Mas esses ciclos, eles não combinam exatamente com a divisão de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E ainda, isso foi criado em 1992, quando a gente tinha a divisão escolar por séries e não por anos. E ainda o ensino fundamental não era de 9 anos como é hoje em dia. Por causa disso, isso causa confusão, as pessoas não entendem de onde surgiu, por que uma questão de concurso está falando de série em 2020, 2021, 2019, e assim foi nos últimos anos. Então, aqui a gente tem um primeiro ciclo, que o coletivo de autores vai entender que esse ciclo vai da pré-escola até a 3ª série, então, a terminologia antiga. O segundo ciclo vai da 4ª à 6ª série, o terceiro ciclo da 7ª e 8ª série, e o quarto ciclo é o ensino médio, na terminologia daquela época, 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio. Então vamos lá. Percebam aqui, primeiro, que a divisão não está como educação infantil, ensino fundamental, porque o primeiro ciclo vai da pré-escola à 3ª série, e o segundo e o terceiro ciclo, assim como o primeiro, né, ele não está dividido em anos iniciais e anos finais, como a gente está pensando hoje em dia a organização curricular. Então, vejam isso, entendam essa organização, porque ela é diferenciada, não é dentro dos parâmetros atuais. Porém, os concursos ainda cobram, e quando cobram, muita gente não conhece, nunca viu, nossa, da onde tiraram isso? Então, tiraram daqui, desse livro, que é importante, que continua sendo bastante cobrado, que é cobrado em diferentes aspectos, inclusive nisso. Então, gravem bem, primeiro ciclo pré-escola, 3ª série, segundo ciclo, 4ª, 6ª séries, terceiro ciclo, 7ª, 8ª, quarto ciclo, ensino médio. Beleza. O que vai ser trabalhado? Aí a gente tem uma terminologia vinculada a cada um desses 4 ciclos. Então, no primeiro ciclo, vai ter essa terminologia chamada organização da identidade dos dados da realidade. Não precisa viajar muito sobre isso, basicamente, para fins de concurso, é entender que da pré-escola à 3ª série, que é o primeiro ciclo, dentro desse ciclo de escolarização da abordagem crítico-superadora, a gente vai trabalhar com a organização da identidade dos dados da realidade. No segundo ciclo, a gente vai falar de iniciação à sistematização do conhecimento. No terceiro ciclo, ampliação. E no quarto ciclo, aprofundamento. Então, para ficar mais fácil de entender. Primeiro, lembra que primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos não entram na organização atual da educação. Tem uma proposta diferenciada aí. Depois, existem nomes para cada um desses ciclos. Então, primeiro começa com a organização da identidade dos dados da realidade, aí iniciação à sistematização do conhecimento, depois ampliação, depois aprofundamento. Os próprios termos aqui que estão em negrito dão um indicativo dessa progressão, né? Porque eu preciso uma iniciação, depois uma ampliação, depois um aprofundamento. Porém, tem esse primeiro ciclo que não dá para esquecer, porque ele muda um pouco na terminologia. E aqui, gente, eu tô falando num sentido de que é o tipo de informação que tem que ser relativamente decorada, associada. Pensa aí alguma forma de lembrar. Porque essas serão as questões de nível difícil quando a gente está falando da abordagem crítico-superadora, que muita gente sequer vai conhecer que existia. E se você sabe que existe e sabe a sequência, vai te ajudar muito na hora da prova. Então, o que a gente falou aqui? Começamos primeiro entendendo o que são as abordagens pedagógicas, da onde elas surgem, entendendo que existem terminologias diferentes, abordagens, tendências, propostas. Isso não é tão importante, existe uma discussão conceitual sobre isso, mas de modo geral, vê o que vem depois. O que vem depois são diferentes propostas e entendimentos sobre o que a educação física deve trabalhar.
Entre esses diferentes entendimentos, a gente vai ter as abordagens críticas. Essas abordagens críticas têm em comum essa ideia de trabalhar com a criticidade, entender que o papel da escola é desenvolver um olhar crítico, que os alunos saiam da escola com um olhar crítico sobre o mundo. E aí a gente vai ter diferentes propostas na crítica emancipatória e na crítico superadora. Crítica emancipatória, a gente vai falar de alguns termos dentro da proposta do professor Helenor Kunz, nos livros Ensino e Mudanças e Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Na crítico superadora, a gente vai falar do coletivo de autores, ou então Soares e colaboradores, ou Castellani Filho e colaboradores, no livro Metodologia do Ensino da Educação Física. Esse livro, ele tem essa proposta chamada de crítico superadora, que entende a educação como um espaço de superação das desigualdades, de ênfase, nos interesses da classe trabalhadora. E aí a educação física vai estar centrada na reflexão sobre a cultura corporal. E a gente vai trabalhar no sentido de ter um projeto político-pedagógico de cada educador, além da cultura corporal, falando de termos relacionados à reflexão pedagógica, diagnóstica, judicativa e teleológica, e dentro de 4 ciclos de escolarização que não são iguais à organização atual da educação, por isso tem que conhecer, tem que entender. E aí a gente também vai ter a terminologia específica nesses ciclos de organização.